Irmãos, dando sequência à nossa série de exposições no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, eu os convido a abrirem comigo a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18. Nós leremos até o verso 25, que é o final do capítulo. Gênesis 2, do 18 até o 25. Acompanhe com reverência a leitura da palavra de Deus. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixe o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a iluminação do Senhor e que Ele fale conosco. Ó Deus, nós estamos aqui reunidos para ouvir a Tua santa voz, Senhor. Nós respondemos ao Teu chamado e nos reunimos para adorar o Senhor. Mas sabemos que aprove ao Senhor falar com o Teu povo. E quando Tu falas, Tu nos direciona, Tu nos corrige, Tu nos exorta, Senhor. Nós carecemos destas coisas vindas do Senhor e não de homem algum. Por isso nós abrimos a Tua palavra, lemos a Tua palavra, estamos desejosos de ouvir a exposição da Tua palavra. E rogamos, Senhor, que o Senhor fale conosco e que as aplicações da Tua palavra sejam tão pertinentes para nós, Senhor, a fim de aprendermos como viver de maneira agradável ao Senhor. Ainda assim, Senhor, nós carecemos da obra do Teu Espírito Santo, porque a nossa própria capacidade cognitiva é incapaz de produzir em nós um senso de humildade, Senhor, e de cumprimento da Tua palavra. E assim rogamos que o Teu Espírito Santo, atuando em nós, mude, transforme o nosso coração para a glória do Teu nome, Senhor. Essa é a nossa esperança, a nossa oração, e a fazemos no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, não é novidade que o mundo moderno conta e grita para que todos aqueles que tenham ouvido ouçam que o casamento, na percepção deles, é uma instituição falida. Alguns anos atrás também disseram que a igreja é uma instituição falida. Curioso pensar, meus irmãos, como o mundo ousa e insiste em declarar a falência das instituições criadas pelo próprio Deus. Mas não sabem eles que a grande dificuldade dessa afirmação, isto é, de que essas instituições de fato sejam declaradas falidas, está atrelada à existência do seu Criador. Isso significa que para que essa instituição, seja o casamento ou mesmo a igreja, fossem derrubadas, o que precisaria ser derrubado é o próprio Deus. O próprio Deus precisaria ser derrubado, tirado do seu trono, para que essas instituições fossem realmente à falência. Portanto, nenhuma delas está falida, meus irmãos. E este não é um desafio para os nossos opositores. Pelo contrário, é apenas uma constatação da verdade de que Deus não permitirá que essas instituições sejam derrubadas, destruídas ou que venham à falência.
Por outro lado, meus irmãos, ao olhar para o cenário evangélico brasileiro, e me refiro agora aos cristãos, ou aqueles que dizem professar fé no Senhor Jesus Cristo, nós também constatamos que muitos cristãos têm dificuldade em se deleitar nesta instituição chamada casamento. Eles veem os problemas do casamento, que resultam do nosso coração caído e que, portanto, sem dúvida alguma, gera dificuldades para que o casamento viva sem conflitos, sem que tenha aflições. Mas note, meus irmãos, se você conversar com vários dos conselheiros que atendem casais, todos eles afirmarão com muita facilidade que em aconselhamento de casais, os cônjuges apenas apresentam os pecados e os desafios que o outro lhe impõe, nunca reconhecem os próprios desvios do coração. É exatamente por isso que se faz necessário olharmos para o casamento mesmo antes da queda. Porque embora, meus irmãos, a história humana tenha passado pela queda, aquilo que Deus estabeleceu como estrutura funcional e real do casamento vem antes da queda. Logo, os poucos dias de Adão e Eva no Jardim do Éden nos mostram o que é o casamento. E o casamento é uma instituição divina para a nossa alegria. Meus irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, a narração da criação da mulher. E a mulher, sem dúvida, é o maior presente que Deus poderia ter dado ao homem. Deus presenteou um homem. Eu gosto muito de ler os puritanos e de como eles aperfeiçoaram a visão cristã do casamento ao apresentar uma veracidade de fatos da Escritura que mostravam quão bela é essa instituição inquebrável, essa instituição formada pelo próprio Deus. E um dos puritanos, chamado John Winthrop, escreveu uma carta certa vez para sua esposa, e nessa carta ele se referia a ela como o principal de todos os confortos abaixo da esperança da salvação. Segundo ele, a sua esposa era o principal de todos os confortos debaixo da esperança da salvação. Meus irmãos, essa é a verdadeira posição que uma mulher deve exercer na vida de um homem. A mulher é o melhor presente que o homem recebeu na criação. Ela é igual a ele e ao mesmo tempo diferente. Ela é igual a ele no sentido de ser humano, mas diferente dele no sentido de forma, beleza, toque, pensamento, capacidades e funções biológicas. Ambos são criaturas divinas, como nós vemos aqui, e ambos são diferentes dos animais que foram criados por Deus. Mas a mulher tem um toque especial da criação, meus irmãos. É por isso que Deus a cria por último. Deus quer mostrar ao homem que a mulher é o maior ato de graça que ele poderia oferecer. Assim, do mesmo modo como Deus traz os animais para que Adão os nomeie, mais tarde Deus trouxe a mulher. Deus instituiu o casamento. O casamento, portanto, irmãos, é o ambiente apropriado em que o homem pode receber uma mulher por inteira, mas também é o ambiente apropriado em que ele pode amá-la por inteira. É isso que esse texto tem a nos ensinar, meus irmãos. O casamento é uma instituição divina para a nossa alegria e para melhor nos capacitar a exercer as nossas funções distintas de homem e mulher. E no texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, há 3 verdades sobre o casamento, 3 características acerca do casamento que precisam ser destacadas e relembradas em um tempo tão confuso como o nosso. E a primeira delas é que a união matrimonial é a união de 2 pessoas naturalmente iguais. Essa é a primeira verdade que você deve guardar. A união de 2 pessoas naturalmente iguais. Esta é a primeira verdade sobre o casamento. Perceba, meus irmãos, que o verso 18 começa com a análise do próprio Deus. Ele diz: não é bom que o homem esteja só. O homem está só.
E Deus afirma que ele não pode ficar só, que não é bom. Ele precisa então de uma auxiliadora idônea. A palavra idônea aqui enfatiza a ideia de que a mulher é compatível ao homem. Isto é, ela é humana e será humana como ele é. O versículo 18 está antecipando aquilo que Deus fará nos versos seguintes. Mas primeiro ele leva o homem a concluir que o homem precisa de alguém que lhe seja compatível. A palavra idônea aqui se refere a isso. Nos versos 19 a 20, o texto nos mostra que Deus traz os animais a Adão para que ele então os nomeie. Então Adão nomeia os homens, mas depois disso, lá no verso 20, o narrador diz que não havia para o homem uma auxiliadora que lhe fosse idônea. A mesma palavra que aparece no verso 18. Isso significa, meus irmãos, que ao nomear os animais, o homem não se identificou com nenhum deles. Não havia ninguém igual, alguém que ele se afeiçoasse tão profundamente. E lembre-se, isso está acontecendo no sexto dia, porque o capítulo anterior nos mostrou que homem e mulher foram criados no mesmo dia. Agora, o narrador dá um foco no sexto dia e mostra como as coisas aconteceram. Deus constata que não é bom que o homem esteja só e provê a solução para a situação no mesmo dia. E essa é uma situação e uma solução extremamente bondosa, porque o próprio Deus é quem dá a mulher ao homem. Irmãos, preste bem atenção na bondade de Deus descrita nesses versos. O Senhor Deus faz um sono cair sobre Adão e da costela de Adão ele cria a mulher. Isso significa que a mulher é parte dele mesmo, é humana como ele é, porque foi tirada dele, mas ao mesmo tempo não foi ele que fez, embora ele tenha sido a matéria-prima. Portanto, ela vem de Deus, ela é graça de Deus. A mulher então é naturalmente igual ao homem. Naturalmente. E era exatamente o que o homem esperava encontrar. O homem se encanta com a mulher. Nós vemos isso na primeira fala de uma outra personagem que não Deus e o narrador na Escritura Sagrada. O texto diz que o homem diz, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa porquanto do varão foi tomada. Essa é uma expressão, meus irmãos, praticamente de louvor, de deleite, de prazer, de alegria. O homem se encanta com a criatura que Deus agora lhe dá. Mas ele poderia ter se encantado com os animais. Ele os nomeou todos, meus irmãos. Certamente Adão deve ter se encantado com a força, com a beleza de muitos animais. Imagine ver um leão, um tigre, um rinoceronte, um hipopótamo, um crocodilo e perceber a força e a beleza e a diferença daqueles animais. Quão grande é a sabedoria de Deus e quão diversa ela é. Com certeza, Adão também, que nomeou as aves, deve ter pensado nas belas cores que um fazão poderia ter, numa águia, num tucano, animais tão belos e tantos outros que poderiam ser nomeados, meus irmãos. Mas o narrador não fala que ele se encantou profundamente com nenhum desses animais. Embora eles tenham o nomeado, embora havia realmente beleza nele. E perceba que tanto os animais como a própria mulher foi trazida ao homem. O texto diz, no verso 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem. Do mesmo modo, lá no verso 22, o texto diz, e a costela que o Senhor tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. O Senhor trouxe então os dois. Os dois. Mas apenas a mulher foi feita do homem. Os animais certamente são uma graça na criação, por isso Deus os traz para que Adão os nomeie. Mas, meus irmãos, a mulher é o presente mais majestoso que o homem recebeu na criação. A mulher é uma graça maior do que a beleza que poderia ser vista na criação. Ela é a expressão do mais profundo amor e bondade de Deus para com este homem. Mas perceba mais uma coisa. Essa mulher não é apenas uma mulher. Ela é a mulher. Ela foi feita a mulher de Adão. Ela se tornou um com Adão. Deus deu a Adão a sua mulher para ser o seu deleite.
O que Deus estava fazendo aqui, meus irmãos, era casando o homem e a mulher, mais do que apenas criando-os. Deus então une essas figuras da sua criatividade, homem e mulher, e entrega e traz essa mulher como um presente a um homem. Talvez, se alguma feminista me ouvisse, ela ficaria indignada com a expressão que a mulher é um presente. Talvez isso dê a sensação de que o pastor está falando da mulher como se ela fosse um objeto. Mas, irmãos, em certo sentido, a mulher é realmente um objeto. Ela é o objeto do mais profundo amor que o homem deve ter. É por isso que ele se encanta com ela, como sendo ela produto da graça de Deus. Esse homem a valoriza no mais profundo de sua alma. Ela é sua igual, não sua escrava. Ela é objeto do seu amor e torna-se a sua companheira com quem ele se comunica. Ele nomeou os animais, mas não havia ninguém para se comunicar. Ela é um presente para o homem, porque não havia nada mais valioso em todo aquele jardim do que ela mesma. O casamento, portanto, é uma estrutura, irmãos, na qual o cônjuge se torna o prazer do outro. A mulher se tornou, sim, o presente e o prazer do homem. E isso é um reflexo da bondade de Deus revelado nesse texto. É, portanto, a manifestação da bondade de Deus aos homens. Mas é curioso que até mesmo os cristãos, às vezes, tratam o casamento com certa negligência. Como se as dificuldades no casamento justificassem postergá-lo para o mais tarde possível. Não é incomum, irmãos, ver adultos, homens casados, mulheres casadas, orientando os jovens. Não, casa quando você estiver bastante velho. Como se isso fosse realmente um peso. É certo que o casamento tem as suas dificuldades, mas os cristãos esquecem de que a regra de fé e prática deles é a Escritura Sagrada, e a Escritura diz que o casamento é bom. Mas pastor, nós sofremos a queda, mas a Escritura nunca voltou atrás daquilo que Deus fez, irmãos. Deus criou o casamento para ser bom, o diagnóstico dele não é bom que o homem esteja só. E algumas pessoas apresentam textos bíblicos na tentativa de provar que a visão de casamento bíblico é distorcida. Elas dizem, portanto, olhando para a Escritura, e isso eu espero que seja por parte dos ímpios e não por parte dos cristãos, que a Escritura tem uma visão machista da relação entre homem e mulher. Uma visão opressiva. E elas até chegam a narrar eventos bíblicos da opressão e do machismo humano manifestos na Escritura Sagrada. E será que nós podemos, meus irmãos, de fato encontrar eventos em que machismo e opressão contra a mulher aparecem na Escritura Sagrada? Eu acredito que sim. Acredito que nós podemos encontrar. Quero lembrá-los daquele caso em que os judeus levaram aquela mulher para ser apedrejada porque ela foi pega em flagrante adultério. Ora, a lei mandava que os dois, isto é, os dois adúlteros, homem e mulher, fossem apresentados e fossem apedrejados então. Mas por que só a mulher foi apresentada? Mas perceba, irmãos, embora a Bíblia narre esses fatos, ela não narra o nosso Senhor e nenhum homem autorizado por Deus aprovando esse tipo de evento, porque foi exatamente nessa ocasião que o nosso Senhor disse: onde estão os teus acusadores? Eles se foram, Senhor, ela respondeu. E ele disse: vá, nem eu também te acuso. A Escritura, portanto, não favorece o machismo. E Jesus Cristo, meus irmãos, de nenhum modo, deixou de lado as verdades acerca do casamento. Ele mesmo ensinou a verdade de que a união entre homem e uma mulher faz com que eles sejam uma só carne. Esses casos que podem aparecer na Escritura são corrigidos pela própria Escritura. Porque na perspectiva bíblica, meus irmãos, a mulher é sim um objeto, mas um objeto do amor do homem. É por isso que ela deve ser protegida pelo homem como sendo o bem mais valoroso que esse homem tem, mais valioso que esse homem tem. E isso é claro desde a criação. É por isso que Deus a cria por último e a apresenta e a traz para ele, para que os seus olhos brilhem. A perspectiva cristã em geral, meus irmãos,
da mulher, e em particular a perspectiva reformada, especialmente nos séculos XV e XVI, foi quem fomentou o romantismo. A mulher passou a ser mais estimada quando cristãos do século XV, XVI e XVII começaram a pensar sobre o papel da mulher no casamento e a criação da mulher. A mulher então foi vista por esses homens como o bem mais precioso do homem, pelo qual cada marido deve ser capaz de entregar até mesmo a sua vida. Calvino, meus irmãos, disse que o homem que não ama a sua esposa é um monstro. Perceba então, meus irmãos, que a mulher foi feita para manifestar a bondade de Deus. Mesmo depois da queda, isso continua real, porque se ela continua sendo a imagem de Deus, portanto é real que ela continua sendo o maior objeto do amor do seu marido. Portanto, objeto também de sua proteção, de seu cuidado, de seu zelo. Por isso eu preciso dizer, ame sua própria esposa com todas as particularidades dela. Todas. Ame o corpo dela, o jeito dela, as coisas que ela faz. Tenha deleite na sua esposa, porque foi para isso que ela foi criada. Tenha também, meus irmãos, deleite sexual na sua esposa. Mas não apenas este, porque ela não é um objeto de satisfação sexual. Você não vai poder e não pode glorificar a Deus sem amar a sua esposa. Homem. Eu sei que alguns podem ter anos de casado e podem até justificar que o casamento esfria as coisas. Mas veja o que diz um puritano. O homem tem de escolher o seu amor. Depois, ele tem de amar a sua escolha. É isso que você precisa fazer, homens. Amar a sua escolha se você é casado. Mas eu também tenho algo para dizer às mulheres. Mulheres, as coisas seriam muito melhores se nós estivéssemos vivendo antes da queda. Certamente. Seus maridos foram afetados pela queda. E é exatamente por isso que eles não amarão vocês como eles deveriam amar. Não amarão. Mas saiba de uma coisa, Cristo as ama perfeitamente. E Ele ordena que vocês sejam fiéis e submissas. Vocês não deveriam ter de conquistar o amor de um homem. Isso se aplica tanto às mulheres casadas como às solteiras. Não deveriam. Porque Cristo as ama de graça. Desse modo, se você é uma mulher que percebe o amor do seu marido, que percebe o amor dele, que sabe que é por ele amada, então lembre-se de que isso é uma graça de Cristo para você. Porque o coração dele foi tão afetado que ele é capaz de ser um monstro e não amar você como deve. Mas Cristo as ama. Mas eu preciso dizer também para vocês, minhas irmãs, que vocês não são tão amáveis como Eva antes da queda. Não são. Vocês dificultam o amor dos maridos. Sem dúvida. Muito facilmente as mulheres se tornam amargas, duras, frias, murmuradoras. Vocês desagradam os maridos e dificultam o exercício do papel deles. Mas o pior não é isso. O pior é que com isso vocês desagradam o Senhor que ama vocês profundamente, perfeitamente. Portanto, o fato de amar e ser submissa ao marido não está baseado no amor do marido, está baseado no amor de Cristo. E se o amor dele é perfeito, a submissão de vocês também deveria ser. Mas não é. E vocês sabem que não é. Vocês não devem, minhas irmãs, ser melhores para que os seus maridos amem mais vocês. Vocês devem ser melhores porque Cristo ama vocês. E Ele as ama perfeitamente. E Ele as ama profundamente. E Ele tem essa visão de vocês, de que vocês são a joia rara da criação. Vocês são o vaso mais frágil. Por isso vocês precisam ser amadas, mas só Ele ama perfeitamente. Mas eu também tenho
algumas palavras aos solteiros. Se vocês solteiros notaram que a relação matrimonial é bastante criteriosa, e eu tenho dito aqui que o casamento é uma obra da bondade de Deus, você deve saber que, embora seja uma obra da bondade de Deus, isso não significa que o casamento não tem critérios. Eu queria lembrar vocês, solteiros, de 3 critérios que precisam estar muito claros à luz daquilo que Deus fez nesses dias, no 6º dia da criação. Em primeiro lugar, a relação matrimonial é heterossexual. É entre um homem e uma mulher. Casamento só é casamento entre pessoas de sexo diferentes. Homem e mulher. Homem e mulher. Em segundo lugar, vocês devem perceber que essa é uma relação exclusiva, e eu falei mais disso mais à frente. Note que Deus não criou 2 Evas para um Adão, e nem criou uma Eva para 2 Adões que a esperavam. Não, havia uma Eva para um Adão. Isso significa que desde agora, na sua solteirice, você deve se guardar para o seu futuro cônjuge. Você deve, portanto, reservar a sua experiência sexual para o seu futuro cônjuge. Pastor, e se ele não vier? Deus sabe. Se guarde. Porque no melhor dos casos, você estará se guardando para o Redentor. Você não deve experimentar as coisas que são próprias para o casamento antes de ter certeza que Deus lhe dará um cônjuge e antes de que tenha um cônjuge. Você precisa entregar-se apenas a este que Deus te dá, como homem ou como uma mulher. Em terceiro lugar, solteiros, note que é uma relação entre um homem e uma mulher, não entre uma garota e um garoto. Essa não é uma relação para meninos e meninas. Essa é uma relação para homem e mulher. Adão tinha apenas algumas horas de vida, mas Deus o criou maduro, homem, e criou a Eva madura. Alguns jovens têm bastante dúvida se é a hora de namorar e de começar um relacionamento. E por mais que você possa pensar em uma infinitude de coisas, não é difícil. Basta ser maduro ou maduro para isso. Se você é um homem, basta ser capaz de cumprir todas as demandas de um líder amoroso e provedor do lar. Se você é uma mulher, então basta ser capaz de cumprir todas as demandas de uma auxiliadora idônea e submissa. É isso que faz de você uma mulher madura e um homem maduro. Não é exatamente a sua idade, mas a maturidade e ser capaz de ser o provedor, o cuidador, no caso do homem. Ser capaz de ser um líder amoroso. E no caso da mulher, ser capaz de ser uma auxiliadora submissa e sábia. Então, meus irmãos, o casamento é a união entre 2 pessoas naturalmente iguais. Mas não apenas isso. O casamento tem uma segunda característica. Embora, em primeiro lugar, ele seja a união entre pessoas naturalmente iguais, ele também é a união entre pessoas funcionalmente diferentes. Essa é a segunda verdade que nós vemos nesse texto. O casamento é a união de 2 pessoas funcionalmente diferentes. Em outras palavras, isso significa que homem e mulher funcionam diferentes. Essa segunda verdade não contradiz a anterior. Na anterior, nós aprendemos que homem e mulher são ontologicamente, naturalmente iguais, são do gênero humano. Nesta segunda verdade apresentada pelo texto, nós aprendemos que eles funcionam diferentes. Eles têm propósitos funcionais diferentes. A mulher, meus irmãos, é de igual valor ao homem. Ambos, homem e mulher, são criados à imagem de Deus. Sobretudo, são diferentes na maneira como eles refletem essa imagem. A função deles são diferentes. Aquilo que falta ao homem é dado à mulher. Homem e mulher, portanto, se completam. E ambos proporcionam o verdadeiro cumprimento das suas funções. Porque eles só podem fazer isso em parceria, em comunhão. Porque são funcionalmente diferentes. Note que no verso 18 diz que a mulher é uma auxiliadora. A palavra auxiliadora aí remete à função. Ela não é a líder das ações da obra. Ela é uma auxiliadora, aquela que auxilia o homem na sua função.
Mais uma vez, pode-se pensar que essa palavra diminui a mulher. De maneira nenhuma, meus irmãos, porque a expressão auxiliadora se refere à função da mulher, não ao valor da mulher. Até porque a mesma palavra usada aqui no feminino para se referir à mulher como uma auxiliadora é usada em outros textos para se referir a Deus como um auxiliador. Isso não pode significar valor. Isso significa nenhuma outra coisa que não o fato de a mulher ter uma função diferente na criação. Homem e mulher se completa. A palavra auxiliadora, portanto, é um indicativo de que eles têm funções diferentes. Mas quais funções seriam essas, meus irmãos? O texto realmente não é exaustivo ao apresentar isso. Pelo contrário, nós precisamos olhar para toda a Escritura para perceber como a mulher é diferente do homem em várias das suas funções. Mas não apenas para a Escritura, nós podemos olhar objetivamente para a mulher até mesmo nos nossos dias e notar que somente a mulher tem algumas funções que o homem não tem. Por exemplo, somente a mulher é capaz de ser mãe, de amamentar, de gerar. Somente ela é capaz de gestar uma criança, meus irmãos, o homem não é. Isso faz dela diferente em vários sentidos. A mulher também é a regente do lar. Obviamente, isso não significa que o homem não possa ter atividades domésticas, mas, sobretudo, a mulher é a gerente do lar. E, meus irmãos, convenhamos, nenhum homem consegue gerenciar as coisas domésticas como uma mulher faz. Obviamente, a mulher tem tanto semelhanças como diferenças com os homens. A mulher é certamente igualmente aos homens dotada de vários dons. Ambos são inteligentes, comunicativos e seres espirituais, porque são a imagem de Deus. Mas são diferentes nessas outras características que são de pensamento e até mesmo biologicamente. A diferença é estrutural e biológica também. Como disse há pouco, homem é homem e mulher é mulher. Não podemos mudar isso, meus irmãos. Por mais que se tente, isso é imutável. O homem sempre será homem e a mulher sempre será mulher. Mesmo que eles façam qualquer espécie de cirurgia. Biologicamente, o homem tem uma estrutura mais forte do que a mulher. Porque as funções são diferentes. Deus concedeu ao homem a capacidade de ser mais forte, porque concedeu à mulher a capacidade de ser protegida. O homem, então, é o protetor e a mulher é a protegida. E o fato de ser mais frágil fisicamente do que o homem, de modo algum deve ser interpretado por nós como uma fraqueza feminina. Pelo contrário, isso faz parte da beleza da mulher, da feminilidade da mulher. A mulher não precisa e não deve querer ser forte. Além disso, meus irmãos, a diferença biológica entre o homem e uma mulher é cientificamente comprovada, não apenas nos órgãos sexuais, mas também no funcionamento do cérebro. Isso é comprovado. O que faz um homem ser homem e uma mulher ser mulher, além de ser biologicamente visível nos órgãos, é também a maneira como eles pensam. O que não significa inferioridade intelectual da mulher. Pelo contrário, há muitas mulheres mais inteligentes do que homens, meus irmãos. Mas além dessa diferença, a diferença mais clara no texto é que a mulher é a auxiliadora do homem, indicando diferença de funções. E se ela é uma auxiliadora, isso aponta para uma outra verdade presente no texto. Ela é subordinada, submissa à liderança masculina. Note que Deus entrega os animais para que Adão os nomeie. O ato de dar nome é um ato de autoridade, porque foi assim que Deus fez na criação. Deus deu nome à terra, à porção seca, ao dia, que era a luz, à noite. Ele deu nome às águas, mares, ao céu, firmamento. Ele deu nome às coisas e agora concede a Adão o vice-regente e representante da divindade na criação, que ele nomeie. Do mesmo modo, é ele quem nomeia a mulher. Isso demonstra, meus irmãos, que o homem é o líder. E isso está presente na criação antes da queda. Esse não é um ato que diminui a mulher. É um ato que apresenta a mulher em uma função diferente do homem. Não há diferença de valor entre um e outro. É claro, meus irmãos, que a história mudou quando
os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram. E lembre-se bem, o pecado foi a primeira inversão de papéis da história da humanidade. A mulher tomou uma decisão autônoma, comeu do fruto que a serpente lhe ofereceu e ainda liderou o homem, porque o homem seguiu-a. Isso deveria bastar para nós que a inversão das ordens não funciona. Mas o nosso problema é ainda maior do que esse. Porque além da ordem ser invertida na prática em muitos cenários atuais, as pessoas acham, e isso inclui alguns evangélicos, que tudo bem, que não tem problema nenhum. Inverter os papéis. E uma das coisas, meus irmãos, que é mais fomentada ou que cria o ambiente adequado para pecados mais graves é essa disfunção de papéis entre homem e mulher. Essa disfunção é o cenário apropriado para a manifestação de um pecado grave chamado homossexualismo. É nesse ambiente de inversão de papéis que o homossexualismo brota. O homossexualismo é estimulado quando homens e mulheres invertem o papel no lar. Eu sei que não há entre nós aqui, pelo menos vocês escondem bem se pensam assim, né? Mas eu creio que não. Pessoas que entendam o homossexualismo como uma prática legítima. Até onde eu sei, todos nós temos a convicção de que essa é uma prática abominável para o nosso Deus. Mas vocês precisam saber de uma coisa, irmãos. Todas as vezes que lá em casa nós deixamos e permitimos que os papéis sejam invertidos, então nós também estamos desviando os filhos do padrão criacional natural e propiciando um ambiente para que perversões maiores aconteçam. Perversões tais como o homossexualismo. Quando uma mulher lidera a sua casa, isso é realmente um desvio menor do que o homossexualismo, sem dúvida. Mas o que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que isso é um estímulo ao homossexualismo, uma vez que a inversão dos papéis acontece. Do mesmo modo, quando o homem é omisso na liderança da sua casa, ele estimula a mesma coisa. Por isso eu preciso mais uma vez falar a vocês, se referindo primeiro aos homens, depois às mulheres e depois a pais e mães. Em primeiro lugar, homens, sejam os líderes da casa de vocês, porque essa é a função de vocês. Cabe a vocês liderarem a família nos mandatos divinos. E os mandatos divinos são mandato social, cultural e espiritual. No mandato social, seja você o protetor da sua casa, alguém que orienta e gerencia as relações da sua família. Você deve saber com quem os seus filhos se relacionam, com quem a sua esposa se relaciona. No mandato cultural, que tem a ver com o trabalho, seja você o provedor do seu lar. Você precisa ser o exemplo de um bom provedor, de alguém que gerencia os gastos. Você precisa ser um exemplo de pessoa generosa, mas também de pessoa frugal, que é uma pessoa cuidadosa com os gastos. No mandato espiritual, o pastor da sua casa não é o pastor da sua igreja, homem. No mandato espiritual, o pastor da sua casa é você. Seja você quem pastoreia o coração da sua esposa e filhos. Isso não significa, meu irmão, que você não possa chamar o pastor em uma situação difícil. Mas seja você a chamar o pastor. Seja você a procurar o pastoreio dos seus. Você é o pastor do coração da sua esposa e filhos. Ore, portanto, com eles, leia a Bíblia com eles, faça o culto doméstico com eles, estimulem-os a estarem na igreja no dia do Senhor, treine-os para adorarem em espírito e em verdade, e não só de comportamento. É sobre você, homem, que esse papel recai. E quando você não exerce essa função, você fragiliza a estrutura em que os seus filhos estão crescendo. E otimiza o pecado dele, que pode se distanciar muito do padrão criacional. Para vocês, minhas irmãs, cuidem-se, porque desde a queda vocês têm sido alvo da serpente e continuam sendo até hoje. Porque vocês são belas, virtuosas, amadas, vocês têm o poder de minar a autoridade dos seus maridos em casa. Vocês têm poder de minar a autoridade deles.
Mas Deus concede a você, pela graça, a capacidade de elevar a autoridade deles. Portanto, eleve a autoridade do seu marido. Mesmo que ele tenha defeitos, ajude-o como uma auxiliadora idônea. Ajude, mostre ao seu marido os defeitos em amor, mas encubra os defeitos dele aos outros. Sim, é isso mesmo. Oculte os erros do seu marido aos outros, a não ser que seja um erro tão grave que careça da igreja para discipliná-lo e para ajudá-lo. Irmãos, mulheres, oculte os erros do líder que Deus colocou sobre você. Ele é o pastor do seu coração. Não fale mal dos maridos. Exorte-os. Sejam realmente firmes com os seus maridos. Corrija. Espere deles a liderança, mas não mine a autoridade deles. Jamais, mães, ignore uma regra do pai para com os filhos, porque você enfraquecerá a autoridade dele. Se você o favorecer, isto é, favorecer o filho em detrimento da ordem do pai, você está criando um ambiente propício para a distorção da masculinidade ou da feminilidade. Não faça isso. Não mine a autoridade do seu marido, do pai dos seus filhos. Mas eu também quero falar diretamente a pais e mães. Meus irmãos, pais e mães, eduquem os meninos como homens. Não espere que eles sejam pré-adolescentes. Faça isso desde pequeno. Ensine o seu filho a ser protetor. Isso não significa ensiná-lo a ser um machão que vai bater nos outros na escola. Não significa. Mas significa que ele será capaz de apanhar do machão da escola para proteger uma coleguinha. Qual que é a idade? Desde quando ele é bem pequenininho. Desde quando ele é bem pequenininho. Meus irmãos, nós nem sempre seremos capazes de prover a proteção adequada para as nossas esposas e filhos. Pense se você for ameaçado por um lutador de MMA. Certamente ele destruirá você. Você também não consegue vencer um bandido armado. Não consegue. Mas você precisa treinar o seu filho para ser capaz de fazer algo que você precisa treinar para ser. Capaz de apanhar por eles. Capaz de morrer por eles. Você pode não aguentar sair no braço com um lutador de MMA. Mas se você é homem, você precisa aguentar apanhar o suficiente para dar tempo deles correrem. Isso é ser homem. Treine o seu filho para ser assim. Mas você não vai treinar o seu filho para ser assim se você é incapaz de dizer não a ele quando ele quer um brinquedinho, numa hora errada. E ele chora, na primeira birra que ele faz, você entrega o brinquedo. Você está treinando ele para ser um mimizento. E homens não podem ser assim. Homens precisam aprender a se sacrificar em prol dos outros, especialmente das mulheres. Me assusta quando algumas mães não são capazes de deixar o filho com fome por algumas horas. Irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. O seu filho precisa ser capaz de ficar sem comer para a esposa e para filhos comerem. Você precisa treiná-lo para ser homem, não menino. Pais, levem isso a sério. Eu sei que isso parece radical hoje, mas leve isso a sério. Porque o mundo que nós estamos vivendo tem feito, não homens, tem feito qualquer espécie de um indivíduo masculino que não se comporta como um homem bíblico. E os pais têm responsabilidade sobre isso. Portanto, se o seu menino for um frouxo, a culpa também é sua. Mas alguns são pais e mães de meninas. Então vocês precisam educarem as suas filhas para serem sábias, para serem delicadas, para serem femininas, para se vestirem com prudência. E façam isso, minhas irmãs e meus irmãos, desde cedo. Não pense que porque ela é uma garotinha, tudo bem ela usar roupas que são curtas demais. Não pense nisso. Pelo contrário, a sua filha precisa ser uma mulher que ama a Cristo e que, portanto, deve ser treinada desde a tenra infância para ser uma mulher casta, piedosa, feminina, sábia. Ensine a guardar, ensine mães
a elas aguardarem e encontrarem carinho e segurança no Pai. Mães, conquistem a confiança e a amizade das vossas filhas. Ensine as suas filhas a apreciarem o trabalho do pai, o como ele se sacrifica, a proteção do pai, a capacidade dele de amar vocês e de sacrificarem-se por vocês. Ensine-as a verem essas coisas, porque se vocês ensinarem assim, no futuro elas não aceitarão um marido que oferece no mínimo isso. Você quer proteger a sua filha dos lobos? Ensine ela a amar e esperar um homem de verdade. É isso que vocês precisam fazer. Ensine às suas filhas que o valor dela não pode ser pago com dinheiro. Milhões e milhões não poderiam comprar aquilo que Cristo fez por elas. Ensinem que elas não podem ser vendidas, que elas não podem ser compradas, nem por dinheiro, nem por status. Ensinem elas a procurarem um marido crente que não se compra com dinheiro, irmãos. Ensine. Ensine-a a ser capaz de amar o seu marido. A ser capaz de ser submissa. Porque desse modo ela esperará e encontrará um homem que é capaz de dar a vida por ela. E é isso que ela merece. Porque ela é uma obra bela da criação de Deus. Mas um terceiro ponto, meus irmãos, e último, é que o casamento, além de ser a união entre pessoas naturalmente iguais e a união entre pessoas funcionalmente diferentes, o casamento também é uma união de pessoas em uma aliança. Essa é a terceira verdade, a terceira característica do verdadeiro casamento. O casamento é uma união de pessoas, duas pessoas, homem e mulher, em uma aliança. O verso 24 passa então a expressar a relação natural do casamento. Fica mais claro aqui do que em outros lugares. Tanto é que esse texto é usado no Novo Testamento pelo próprio Jesus. O homem então deixa o pai e mãe e se une à sua mulher. Eles se tornam uma só carne. O verso 25 mostra o grau dessa unidade, dessa intimidade, dessa relação pura, que era uma relação sem vergonha. Homem e mulher foram criados nus. E permaneceram nus e olhavam nus um para o outro, percebendo então as suas diferenças e não se envergonhavam. Pelo contrário, mesmo percebendo as diferenças nos seus corpos, esses dois seres, criados sem pecado, aparentemente ingênuos, poderiam desfrutar da diferença que havia fisicamente entre eles. Esses dois últimos versos do texto, meus irmãos, demonstram duas verdades que são aplicadas a nós de várias formas. A primeira delas é que essa aliança constituída no casamento é uma aliança inquebrável entre duas pessoas. É uma aliança inquebrável. Obviamente, o Novo Testamento apresenta uma cláusula de exceção para o rompimento do casamento, para o divórcio. Isto é, o adultério e o abandono. Entretanto, meus irmãos, mesmo nesses casos, essa possibilidade de rompimento, de divórcio no casamento é por causa da dureza do nosso coração. Porque a estrutura natural é que o casamento fosse então uma instituição inquebrável, que nem mesmo pecados tão graves como o adultério e abandono poderiam romper esses laços. Profunda é a expressão do texto, porque Adão diz que ela é agora carne da sua carne. Por isso ela se chama varoa. Deixa o pai e mãe e se une e tornam os dois uma só carne. Se tornam os dois uma só carne, essa é então uma aliança que não pode ser rompida, porque os dois se tornaram um. O casamento então não deveria de nenhum modo ser rompido, anulado ou desfeito por qualquer motivo, mesmo quando há cláusula de exceção. A nossa esperança deveria ser que houvesse restauração e não quebra dessa aliança, porque ela foi estabelecida para ser inquebrável. Esse é o desejo do Criador. Mas uma segunda verdade, meus irmãos, que o texto demonstra é que o fato dessa união de pessoas ser uma aliança também remete à ideia da exclusividade da aliança. É uma aliança entre um homem e uma mulher que se tornam uma só carne, portanto, é uma aliança exclusiva.
O texto não prevê a possibilidade de mais um cônjuge. Pelo contrário, a Escritura indica em vários momentos que o casamento foi planejado por Deus para ser a relação de um homem e uma mulher para sempre. E que não houvesse nenhuma interferência nessa relação. Talvez você se lembre agora dos casos do Antigo Testamento de poligamia, isto é, de um homem casado com várias mulheres. Mas note, meus irmãos, que esses textos, embora não façam juízo de valor, na própria narrativa, eles mostram a reprovação divina. Fica claro para todos os leitores atentos que as relações polígamas de um homem casando com várias mulheres é destrutiva. Basta você olhar para a vida e para a família desastrosa que homens como Abraão, Jacó, Davi e Salomão tiveram. Fica claro que Deus reprova isso, que Deus reprova a poligamia. Então, a relação matrimonial entre um homem e sua mulher é uma relação exclusiva e inquebrável. Isso indica também, meus irmãos, que a relação entre um homem e uma mulher é uma relação extremamente elevada, mais elevada do que qualquer outra relação de amor. Mais elevada. Mais elevada do que o amor dos pais para com seus filhos. Se você está em uma aliança com o seu cônjuge, essa aliança é uma aliança inquebrável e exclusiva, ela é uma aliança de amor e de amor elevado. Portanto, isso significa, logicamente, irmãos, que o cônjuge tem que ser mais amado do que os filhos. Sim, pai, ame mais a sua esposa do que seus filhos. Mãe, ame mais o seu marido do que seus filhos. Porque é isso que é provado e manifestado na Escritura. A razão é básica, irmãos. Você está em uma aliança com seu marido, não com seus filhos. Além disso, a Bíblia diz que o corpo do marido pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido. Mas o corpo dos seus filhos não pertence a nenhum de vocês. Vocês criam filhos para entregá-lo para outros. Vocês apenas são mordomos. Não errem nisso. Se vocês errarem nisso, vocês vão distorcer a formação natural da relação entre o homem e uma mulher. Essa é uma aliança exclusiva e, portanto, ela se eleva. Você precisa amar mais o seu cônjuge do que seus filhos. Além disso, meus irmãos, como essa é uma aliança altamente exclusiva, o adultério é um pecado extremamente grave. E há sim na Escritura pecados mais graves e pecados menos graves. Verdadeiramente não há pecadinho, porque todo pecado é uma ofensa contra Deus, mas há pecado e pecados maiores. Há pecados menos graves e pecados mais graves. E o adultério é certamente um dos pecados mais danosos e mais graves apresentados em toda a Escritura, meus irmãos. Pense bem, se a relação entre o homem e uma mulher é uma relação elevada, de aliança, a ponto de o homem amar mais a esposa do que os seus próprios filhos, então sabe o que isso significa? Que o adultério é mais grave do que entregar um filho para ser queimado em outros deuses, como o rei Manassés fez. Perceba, o adultério é um pecado mais grave do que um pai idólatra entregar o seu filho como sacrifício a outros deuses. Porque essa relação de marido e mulher é biblicamente inviolável, de amor elevado. Distorcer essa relação é pior do que esse pecado de dar um filho para ser queimado, como Manassés fez. Obviamente eu não estou diminuindo esse pecado, meus irmãos, do que Manassés fez. Simplesmente mostrando a gravidade do adultério. O adultério é extremamente grave. Eu não costumo, meus irmãos, fazer isso, deixar Cristo por último. Mas hoje eu fiz. E eu fiz por uma razão. Porque ele estava presente o tempo todo. E nós precisamos criar o exercício de percebê-lo lá. Eu apresentei a vocês 3 verdades sobre o casamento. 3 verdades. A primeira, a união, o casamento é a união de 2 pessoas naturalmente iguais. A segunda, o casamento é a união de 2 pessoas funcionalmente diferentes. Terceiro, o casamento é a união de 2 pessoas em uma aliança inquebrável. De acordo com o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, então, o símbolo da relação entre Cristo e a igreja é o casamento, não é o inverso. Deus deu o casamento para simbolizar a relação entre Cristo e a igreja.
Essa instituição é um símbolo daquilo que Cristo faz, é um símbolo da obra de Cristo, é um símbolo de quem Ele é. Essa instituição divina chamada casamento, dada para a nossa alegria, como o Evangelho também dado pela nossa alegria, é uma demonstração do Evangelho. E isso, meus irmãos, é muito sério, porque significa que se o casamento for disfuncional, então nós estamos, na verdade, distorcendo não só a realidade da estrutura criacional do Éden, estamos distorcendo, na verdade, o próprio Evangelho de Jesus Cristo. Mas isso é um problema para nós, porque quem de nós não tem alguma disfunção no matrimônio? Creio que todos nós temos, meus irmãos. Creio que todos nós falhamos em alguma área dessas que foram aqui mencionadas hoje. Mas, obviamente, isso não pode ser uma desculpa para nós. Isso não pode arrefecer o nosso coração. Isto é, o fato de sermos pecadores, reconhecidamente, não pode atenuar ou aliviar a nossa luta e a nossa obrigação cristã, porque nós estamos em uma aliança. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós não podemos operar mudança nas nossas relações matrimoniais sozinhos. Nem mesmo Adão e Eva puderam fazer isso. Nem Abraão, nem Davi, nem Jacó, nem Salomão, nenhum deles pôde restaurar a realidade das suas próprias famílias. As marcas foram presentes enquanto eles viveram. As marcas de destruição pelas famílias disfuncionais que eles permitiram, permaneceram. Mas ainda assim esses homens se tornaram herdeiros da graça nas suas famílias. Foi da família deles que veio o descendente. O que fez que famílias tão disfuncionais como a de Abraão, de Jacó, de Davi, de Salomão, fossem objeto da graça de Deus e fossem redimidas pelo marido perfeito, Cristo Jesus? O que essas famílias tinham em comum, irmãos? Eles tinham em comum que eles olhavam e esperavam pelo Redentor que viria. Eles esperavam por aquele que seria o marido perfeito. Lembre-se novamente das 3 verdades sobre o casamento. O casamento é a união entre pessoas naturalmente iguais. O casamento é a união entre pessoas funcionalmente diferentes. O casamento é a união entre pessoas em uma aliança. Agora preste atenção, meus irmãos. Cristo, como marido perfeito, tornou-se um de nós, assumindo a nossa própria natureza. Ele foi um de nós, um igual a nós. Para quê? Para nos providenciar a redenção perfeita, considerando que o pecado entrou no mundo por causa de um humano. O pecado precisava ser pago por causa de alguém que era da nossa própria natureza. E por isso ele assumiu a natureza humana e ele se tornou completamente igual a gente, exceto pelo pecado. Esse é o nosso perfeito marido. Mas, irmãos, além disso, Cristo é funcionalmente diferente, porque a nenhum de nós foi dado a função de ser o Redentor, o mediador dos crentes. Mas ele foi o mediador, o Deus homem, o mediador perfeito que providenciou a redenção perfeita para sua noiva manchada, a ponto de purificá-la por causa da sua função exercida perfeitamente. Por fim, ele também é o Cristo, que porque assumiu a nossa mesma natureza, porque tem uma função diferente, conquistou para nós uma aliança inquebrável. Mesmo quando você é infiel, ele não se divorcia de você. Esse é o seu Redentor. Esse é o marido perfeito. É por isso, meus irmãos, que mesmo sendo adúlteros espirituais, ele nos perdoa e nos levará à glória preservados em seu amor. Porque Cristo é o marido perfeito. Cristo é tão perfeito, irmãos, em suas funções, que ele se torna duplamente um modelo para o homem e para a mulher. Cristo é, então, o modelo da liderança amorosa, como também o modelo da submissão servil. Para vocês, homens, eu quero terminar dizendo: lembrem-se que o amor de vocês é falho, mas o de Cristo é perfeito. E quando faltar o amor apropriado, então olhem para o Redentor amoroso e imitem-no. Mas para vocês, minhas irmãs, eu quero dizer que quando vocês se sentirem obstinadas contra a liderança do marido, e isso vai acontecer, lembre-se então que Cristo, o marido perfeito, foi submisso perfeitamente ao Pai.
perfeitamente. E Ele pode ensinar a submissão para vocês. Encontrem a vossa identidade de submissão na identidade de Cristo, não nas mulheres do seu próprio tempo. Então, quando a dificuldade de ser submissa bater à porta, olhe para o Redentor submisso e imitem-no, porque Ele é o marido perfeito e, portanto, a expressão perfeita da liderança amorosa e da submissão servil. Ele demonstra como os papéis podem ser redimidos, não por causa daquilo que nós fazemos, mas por causa daquilo que Ele fez. Esse é o marido que espera encontrar uma noiva pura e que já começou a purificá-la. E há de tirar dela todo o pecado no futuro. Esse é o Redentor dos crentes, que casou-se e casará com a sua noiva para nossa alegria. Por que essa instituição não pode ser falida, meus irmãos? Porque a promessa é que ele se case com a igreja quando ele voltar. Ela não pode falir, porque senão Cristo tinha que ter sido derrotado. Mas ele não foi. Ele é vitorioso. Nós somos frutos e objetos do profundo amor de Cristo. Vamos orar e nós vamos cantar o cântico Profundo Amor. Ó Senhor, nós estamos diante da Tua santa palavra, a fim de aprender do Senhor. E aprendemos, ó Deus. E rogamos que o Senhor trabalhe no nosso coração e molde em nós, Senhor, o exercício correto das nossas funções. Que sejamos como o Senhor quer, para a glória do Teu nome. Nós carecemos de olhar para o Redentor e vê-lo, e contemplá-lo, e amá-lo, e imitá-lo. Mas só teremos sucesso se o Senhor operar em nós. É a Ti que nós clamamos, Senhor, que o Senhor opere. E fazemos isso para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.